Ora, muito boa tarde. Estamos direto nas nossas habituais conversas sobre a Alfena. Hoje vamos retomar um tema que, de certa forma, nos tem acompanhado desde a fundação da Arena há 10 anos, o tema dos limites territoriais da freguesia de Alfena. Recentemente, graças a uma consulta pública relacionada com uma empresa que tem um estabelecimento industrial em Alfena, o tema do limite ocidental da freguesia veio de novo à baila, designadamente por esse estabelecimento industrial, segundo a COOP, estar a ocupar território de Alfena e de Folgosa, situação que é de todo falsa. Uh, esse estabelecimento industrial está totalmente em Alfena e, portanto, seria bom voltarmos a esse assunto e voltarmos a recordar, de certa forma, esta temática dos limites territoriais e a importância que às vezes é menosprezada por alguns. Alguns dirão que os limites territoriais são uma coisa de sumenos importância e que não têm efeitos práticos na vida das pessoas. Isso é totalmente falso, porque ainda recentemente soubemos de casos em que essa errada aplicação dos limites territoriais teve, de facto, impactos claros na vida do comum dos alfenenses. Estamos a falar de um alfenense que tem o azar de ter um terreno nessa parte do território que a CAOP, apesar do território ser alfenense, a CAOP atribui à freguesia de Folgosa e, portanto, a Câmara da Maia viu o seu terreno, entre aspas, invadido pela Câmara da Maia, que fez abate de algumas árvores, e quando esse alfenense foi queixar à Câmara de Valongo, a resposta que teve da Câmara de Valongo, que deveria defender o território do município, foi que a Câmara da Maia estava inteiramente correta e que aquele terreno pertenceria à Maia. Este é um pequeno pormenor dos problemas que nos poderão trazer uma errada aplicação dos limites territoriais das freguesias. A nossa intenção desde o início foi trazer o assunto para a discussão, para o patamar onde ele deve ser discutido, os documentos históricos, para evitar assim aquelas guerras bairristas de vizinhos que normalmente não trazem bom resultado. Íamos começar o limite, a descrição do limite ocidental da freguesia de Alfena, com as freguesias da Maia, de Folgosa e São Pedro Fins, dividindo esse limite em 3 trechos. Dessa forma, a tentar explicar melhor o caráter natural desse limite. Antes disso, fazer uma pequena introdução histórica à volta da questão dos limites territoriais. E os limites territoriais, vamos fazer uma pequena apresentação e com base nessa apresentação iremos avançar com a explicação do limite histórico de Alfena, na parte ocidental. Eu pedi ao César Vasconcelos que fizesse favor de partilhar a imagem da apresentação. Ora, aqui está ela. A freguesia de Alfena, tal como outras freguesias de Portugal, tem os seus limites, radicam os seus limites na Idade Média. Na Idade Média, a freguesia de Alfena era conhecida como São Vicente de Queimadela e esses limites foram sendo demarcados, digamos assim, a partir do século XVI, em vários tombos das freguesias. No caso de Alfena, nós temos a particularidade de termos um tombo mesmo da freguesia de Alfena, o que nos facilita imenso trabalho de pesquisa. Mas no caso de outras freguesias, esse tombo não existe e, portanto, temos que fazer uso de tombos das freguesias vizinhas. A origem da demarcação das freguesias está relacionada com o direito padroado.
E o direito padroado era não tão só o direito de apresentar o parco e cobrar o dízimo, o imposto religioso. Nós sabemos, pelas inquirições de Dom Afonso III, que o direito padroado pertencia, em 1258, ao Mosteiro de Santo Tirso. A partir daí, sabemos que em 1287 o Mosteiro de Santo Tirso entra em acordo com o Bispo de Porto e transfere esse direito padroado para o Bispo e Cabido do Porto. Mais tarde, em 1466, o Bispo de Porto, por acordo entre o Cabido e o Bispo, fica ele próprio com esse direito padroado. É um Bispo de Porto, Dom Baltasar Limpo, que teve uma importante participação no Concílio de Trento, que vai, em 1543, ceder esse direito padroado ao Colégio do Carmo da Universidade de Coimbra, que ele próprio tinha criado para acolher na cidade universitária de Coimbra os estudantes que iam da Diocese do Porto. A partir daí, o Colégio do Carmo vai tentar tomar posse, digamos assim, da freguesia. É um processo algo turbulento. Nos primeiros anos há alguma dificuldade no Colégio do Carmo tomar posse, mas finalmente, em 1681, o colégio consegue uma provisão real do príncipe regente, Dom Pedro, o futuro Dom Pedro II, que lhe permite vir ao terreno fazer o tombo da freguesia de Alfena. E, com isso, fazer a demarcação da própria freguesia. E vai fazê-lo. Sendo nomeado o Dr. Cristóvão Alão de Moraes, um desembargador da Relação do Porto, que vem ao terreno com louvados da freguesia de Alfena e das freguesias limítrofes e vai traçar o limite da demarcação da freguesia. Isso desenvolve-se primeiro em junho de 1689, em relação às freguesias de Folgosa, São Pedro Fins, São Lourenço de Asmos, a atual Irmezinho, Valongo e Sobrado, e mais tarde, muito provavelmente devido à idade avançada do Dr. Cristóvão Dias Alão, mais tarde ele é substituído por outro juiz do tombo, o Dr. José Pereira da Cruz, que em fevereiro do ano seguinte, 1690, vem novamente ao terreno completar a demarcação, fazendo a demarcação com a freguesia de Água Longa. Depois, esse direito padroado, com o liberalismo, passa para o Estado português, passa a ser o Estado português quem nomeia o parco e cobra o dízimo, e é com a República, em 1911, e a lei de separação da Igreja e do Estado, o direito padroado volta novamente para o Bispo de Porto. Mas vamos nos tentar depois na questão do limite da freguesia. O tombo de Alfena tem muitos outros elementos interessantes, mas hoje vamos nos centrar no limite ocidental da freguesia de Alfena, com as freguesias maiatas de Folgosa e São Pedro Filho. Sabemos que ele foi feito pelo tombo de 1689, como referimos há bocadinho. No caso da demarcação de Folgosa, esteve presente o próprio abade de Folgosa, o padre Pedro Fonseca Coutinho, e louvados de ambas as freguesias. Na imagem conseguimos ver o limite atual da CAOP, a vermelho o limite interconcelhos, que ainda está muito desatualizado, a azul, no caso das freguesias do Concelho de Valongo, a CAOP já reproduz o limite acordado entre as freguesias de Valongo e publicado por lei em 2017. Portanto, vamos nos centrar no limite ocidental de Alfena com Folgosa e São Pedro Fins, que ainda hoje se encontra desatualizado na CAOP. Aliás, a própria CAOP, se fizermos a consulta dos dados em bruto da CAOP, a própria CAOP considera o limite de Alfena com Folgosa, e já veremos à frente porque é que omite o limite de Alfena com São Pedro Fins, mas considera esse limite como não confirmado.
o que quer dizer que o limite que está traçado não foi ainda confirmado no terreno. Portanto, para bom entendedor, devemos lê-lo como não exato. Vamos fazer uso, para evitar as grandes alterações mais recentes urbanísticas, vamos fazer uso da mais antiga carta militar que temos disponível, desta região, que é a Carta Militar de 1951, folha 110, que na altura tinha a designação de Hermesino Valongo, hoje essa folha tem a designação de Maia, mas em 1951 ainda havia pouca expansão urbanística e, portanto, é mais fácil vermos os acidentes de relevo e, eventualmente, algumas características do terreno, que hoje em dia seria muito mais complicado verificar. O primeiro, vamos dividir o limite em 3 trechos para facilitar um pouco a compreensão do limite. E o limite começa em Sainhas, no extremo norte da freguesia de Alfena. O tombo diz no ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 1689, aos 25 dias do mês de junho do dito ano, no lugar de Sainhas, que é no montado da freguesia de Alfena, cita no Conselho da Maia, termo e jurisdição da muito nobre, sempre leal, cidade do Porto. Pois, neste local, Sainhas, que o juiz do tombo, os louvados e o escrivão e o porteiro que vai acompanhando esta demarcação vão colocar o primeiro marco. E o marco é descrito dizendo que é um marco granítico que contém umas letras que dizem Carmo. O marco ainda há pouco tempo estava no local exato onde ele se encontrou, para salvaguarda do marco, uma vez que ele tinha sido abalado numas mudanças numas plantações de eucaliptos no local. A nossa associação entrou em contato com a Junta de Freguesia há cerca de 2 anos e a Junta de Freguesia de Alfena teve o cuidado de ir lá ao local e recolher o marco para evitar que ele se pudesse perder. Mas o que é facto é que até há 2 anos o marco estava no local exato onde foi colocado em 1689. Temos aqui umas imagens que datam de há cerca de 10 anos, quando andamos no terreno na pesquisa dos marcos de delimitação da freguesia. Estava algo desgastado, mas ainda conseguiria, na fotografia da esquerda, ainda se vê algumas inscrições visíveis, outras não tanto. Na fotografia da direita, nós realçamos aquilo que seria o monograma do Carmo que os marcos colocados pelo colégio continham. Portanto, o tombo depois diz que a demarcação segue por um cômoro, é uma pequena elevação do terreno, e ribeiro para a parte do poente, até à estrada de Vila do Conde, onde eles, louvados, disseram que era necessário colocar outro marco. Esta estrada de Vila do Conde ainda hoje existe e nós conhecemos-la como a designação moderna de Nacional 318. Ainda hoje é uma estrada que liga Alfena à Vila do Conde, pela Camposa, Carriça e Vilarinho, Macieira da Maia, e, portanto, o marco original do Colégio do Carmo já não se encontra lá, mas encontra-se lá um pequeno prisma mais moderno que indica a divisão de Alfena com Fulgor. Particularidade é que o escrivão faz questão de mencionar que a distância para... E esta é uma particularidade que acompanha todos os marcos. Perdão. Faz questão de mencionar que a distância para o primeiro marco seriam 473 varas, sendo que uma vara equivale a 1,10 m
estamos perante uma distância de 630 metros, desde o primeiro marco até este segundo marco. Avançando com a demarcação, eles dizem que a divisão seguiria pelo vale da Bolsa de Francisco Carneiro, num monte aberto, onde disseram que era necessário colocar outro marco. Esse marco distanciava-se do segundo marco 237 varas, ou seja, 261 metros. Seguidamente, dizem eles que a demarcação segue para o poente, inclinando para o sul, até ao marco da Bolsa dos Vales, que é o princípio da divisão das serras. A Serra dos Vales é um dos nomes pelo qual é conhecido o Monte São Miguel do Anjo. E, portanto, eles diziam que seguia para o poente, inclinando para o sul, até chegar ao sopé do Monte São Miguel do Anjo. A distância deste marco ao anterior seriam 201 varas ou 221 metros. De seguida, eles dizem que a demarcação segue pelo regueirão da Serra dos Vales até ao cimo da dita serra. O regueirão da Serra dos Vales é uma das inúmeras linhas de água que cortam a encosta de São Miguel do Anjo e que ainda hoje se encontra lá, como é óbvio. Para quem conhece a Estrada Nacional 105-2 e quem sobe da Camposa para São Miguel do Anjo, mais ou menos a meio da subida, há um fontanário. Pois bem, não é nesse fontanário que passa este regueirão que é referido, mas sim na curva seguinte. Na curva seguinte há uma nova linha d'água e a linha d'água que faz a separação entre Alfena e Folgosa é essa linha d'água, esse regueirão. Perdão. Portanto, desde o sopé da serra até o cimo da serra, dizem os demarcadores que vão 304 varas ou 334 metros. Portanto, se nós olharmos bem para o plano, para a carta, o que é que nós temos? Temos um limite natural entre duas aldeias que estão no mesmo vale. Quer Vilar de Luz, a norte, que pertence a Folgosa, quer a Ferraria, a sul, que pertence a Alfena, ocupam posições geográficas no vale do Ribeiro da Junqueira ou na designação mais antiga dessa linha d'água, o Rio da Canza. E, portanto, o limite entre duas aldeias que ocupam o mesmo vale terá necessariamente que dividir o vale a meio. E se olharmos para o mapa, o limite traçado divide o vale da Ribeira da Junqueira mais ou menos na distância entre Vilar de Luz a norte e a Ferraria a sul. Como podemos ver melhor neste realce, a norte temos um círculo amarelo na zona de Vilar de Luz, a sul nas Ferrarias, e, portanto, o limite é mais ou menos a meia distância. No cimo das terras ainda encontramos lá um marco que, muito provavelmente, é um marco que está no local da divisória, embora não contenha o monograma do Carmo, este último marco. Eu, se calhar, agora passaria a palavra aos meus colegas de painel para também darem algumas achegas a esta primeiro trecho da demarcação entre Folgosa e Alfena. Não sei quem é que quer começar. Eu só queria comentar como é curioso novamente os limites das freguesias serem determinadas pelas diferentes formas do relevo. E é uma coisa que parece natural e muito mais lógica do que aquela linha que ninguém sabe muito bem como é que surgiu. Pelo menos estou a pensar na linha até que aparece na Carta Militar. Sim, aliás, nós já tínhamos falado acerca disso, não é? Que muitas vezes as pessoas usam a Carta Militar como uma fonte para estas divisões, mas ninguém sabe como é que os próprios militares obtiveram estas linhas. Sim.
tivemos o cuidado de contactar o Instituto Geográfico do Exército sobre esta questão, porque é o produtor da carta. E a informação que obtivemos é que não conseguem, a esta data, descrever quais foram as reais fontes daquele limite, mas é um facto que o primeiro mapa que apresenta aquela linha oblíqua que hoje conhecemos como o limite hipotético entre a Alfena e Fulgosa é a Carta de 1951 que vimos há bocadinho na imagem. Pronto, eles não conseguem identificar quais seriam as fontes exatas. O que nos disseram foi que a prática corrente era usar os marcos existentes no terreno, e o facto é que realmente a origem em Sainhas está correta e a parte inicial do limite está correta e é aquele limite. E depois, para além dos marcos, usavam outras fontes ligadas às câmaras municipais e às juntas de freguesia, ou pessoas antigas. Pronto, aí é que estará provavelmente o nosso problema, porque como já vimos na outra parte dos limites intra-concelho de Valongo, as fontes consultadas quando são a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia normalmente não são as melhores, porque infelizmente no caso da Alfena estamos integrados na Câmara de Valongo, que é uma Câmara que teve sempre muito pouco cuidado com estas questões, e portanto estamos aí com o problema, e a origem provavelmente é essa. Voltamos à mesma questão. A origem está numa falta de rigor dos nossos autarcas. Não sei se o Arnaldo Mamed quer... Eu posso. O Ricardo referiu logo no início os efeitos práticos ou as consequências práticas da falta de rigor na delimitação. E há uma contradição evidente. É aquela que está no registro predial ou na caderneta predial, que até interessa mais porque tem a ver com o pagamento de impostos. Sim. O pagamento de impostos e acaba. O caso que o Ricardo referiu é uma pessoa com quem eu tenho alguma proximidade, porque trabalha, enfim, comigo, em certa medida, e ele contou uma história. Um dia que foi lá, passou lá para o terreno, mato, pinheiros, e passou por lá e viu que andaram lá a limpar, a cortar o mato, e também aproveitaram para levar umas árvores. Então ele pôs a carne, foi à Câmara de procurou saber o que é que tinha acontecido. Soube que tinha sido pessoal a mão da Câmara da Maia que tinha feito esse trabalho. Trabalho de limpeza, não sei se levar as árvores foi depois uma consequência disso. Que irão os próprios. E então eu disse, não, aquilo não é da Maia, aquilo é de Valongo, ou à Câmara de Valongo, porque era uma arborização, porque foi justificado. Mas é a Câmara de Valongo, eles estiveram lá dentro dos papéis e disseram que aquele terreno pertence de facto ao Conselho da Maia. Freguesia de Fulgosa, Conselho da Maia. E ele disse, não, mas eu pago, não sei se me estão a ouvir. Sim. Eu pago o IMI, pago os meus impostos em Valongo destes terrenos. Não é? E sempre assim foi. Que eu lembro, no tempo do meu pai, no tempo do meu avô, estes terrenos sempre pertenceram à Alfena e sempre pagámos. Antigamente, a contribuição predial, né? Sim. Depois contribuição autárquica e agora IMI. Exatamente. E agora o IMI sempre pagamos em Valongo. As matrizes prediais e os registros prediais dão o terreno no município de Valongo. E há uma série, haverá dezenas de situações muito semelhantes. Portanto, em termos práticos, é aborrecido, até porque o indivíduo pode ter um problema de acesso, de caminhos, e vai se dirigir a quem? Não é?
Mas convinha resolver esse problema. Ele, pelos vistos, já vem de trás, já houve promessas do atual Presidente da Câmara há uns anos atrás, que iria apressar a resolução da delimitação com a Maia, que está neste momento não confirmada, portanto, não está estabelecida definitivamente. E era a altura de ele cumprir aquilo que afirmou, até porque também há algum litígio nas duas freguesias da Maia, São Pedro de Fins e Folgosa, em relação a este limite, porque São Pedro de Fins, com razão, afirma que confina com a Alfena. Sim. 400 e tal metros, numa extensão de 400 e muitos metros. Sim, veremos isso mais, já de seguida, mas sim. Ok, mas é isso que eu queria dizer. Há uma promessa já há alguns anos do atual Presidente da Câmara Municipal e era bom refrescar de memória para meter os pés ao caminho, procurar resolver este assunto. E se precisar de alguma coisa, alguma ajuda, nós cá estamos também. Exatamente. Para colaborar. Se calhar avançaríamos já para esse segundo trecho que o Arnaldo Moedas já estava a abordar, que é também um trecho de uma divisão perfeitamente natural, mas já não uma divisão em vale, mas uma divisão em comiada. O segundo trecho vai, digamos assim, acompanhar a comiada do Monte São Miguel do Anjo. Os louvados seguem pela comiada, dizendo que o limite segue pelo cimo das serras, até onde começa a divisão com São Pedro Fins. E, portanto, estamos aqui perante aquilo que o Arnaldo Mendes estava a referir há minutos, perante uma descontinuidade territorial da freguesia de Folgosa, que os limites da CAOP não evidencia, erradamente. Portanto, este marco, para quem conhece o local, este marco fica muito próximo dos cortes de ténis de São Miguel do Anjo. Cortes esses que já estão em território de Alfena. E foram licenciados pela Câmara de Valongo, tanto quanto nos é dado saber. Portanto, até por aí se vê que há aqui uma série de incongruências que convém resolver celeramente esta questão do limite para termos coerência na administração, digamos assim. Depois, o limite de São Miguel de Alfena com São Pedro Fins continua pela parte sul, dizem os louvados, até ao meio da capela de São Miguel do Anjo, ficando águas vertentes para a parte de Alfena. É importante esta expressão, fica apenas águas vertentes para a parte de Alfena. Querem eles dizer com isto que a capela que ocupa o ponto culminante do monte já é toda de São Pedro Fins. O limite é pelo caminho que está ligeiramente abaixo da capela, e o marco estaria alinhado com o meio da capela. Mais uma vez, eles indicam que este marco ficava a 192 varas após o último, e o que quer dizer 211 metros. Continuando os louvados, vamos seguir para a parte sul, até onde começa a divisão com a freguesia de Santa Cristina de Folgosa. Ora, isto quer dizer que são mais 378 metros e termina o limite de Alfena com São Pedro Fins. É um limite curto, mas existe e é perfeitamente identificável ainda hoje, porque aproxima muito próximo a comiada do Monte São Miguel do Anjo.
E aqui podemos ver a tal questão da descontinuidade territorial da freguesia de Folgosa, que da parte norte tem... não, eu deixaria essa questão da descontinuidade e vamos abordar primeiro, porque o limite de Alfena com Folgosa continua pela comiada de São Miguel do Anjo até à parte sul, em que eles dizem, por estar um outro marco, não colocam um novo marco. Que marco era este? O marco que eles se referem ao marco da Comenda de Águas Santas, que fazia a delimitação da aldeia de Baguinho. O marco ainda hoje lá se encontra. É o 8º marco da demarcação da aldeia de Baguinho. Demarcação essa que começa junto à capela de São Lázaro e sobe pela comiada do Outeiro até à Fontinha. Este 8º marco, a comenda nos registros da Comenda de Águas Santas, é referido como estando no cimo da Serra Branca, ou do Monte Grande, ou da Porta do Lobo. É o Monte da Fontinha, onde estão as antenas de telecomunicações, e o marco ainda hoje lá está, com a Cruz de Malta desgastada, mas ainda lá está hoje. O marco que temos na fotografia é um outro marco que se encontra já na freguesia de Alfena, mas que exemplifica melhor o que é que seria um marco da Comenda de Águas Santas. É um marco com a Cruz de Malta encravada em baixo relevo, que identificava as terras da Comenda, em Alfena. Mas voltando à questão da descontinuidade territorial da freguesia de Folgosa, podemos ver na imagem dois grafismos. Do lado esquerdo temos a habitual representação errada, dizemos nós, da freguesia de Folgosa, em ferradura, com uma estreita faixa de território entre Alfena e São Pedro Fins, na zona de São Miguel do Anjo. Do lado direito temos a divisão correta, ou o traçado correto do limite de Alfena com Folgosa e São Pedro Fins, que evidencia aquilo que na realidade existe, uma descontinuidade territorial da freguesia de Folgosa. Porquê? Porque originalmente a freguesia de Folgosa não era uma freguesia, mas eram 2 freguesias. E foi assim até meados do século XVI. A norte temos a freguesia de Folgosa propriamente dita, São Salvador de Folgosa, que vai desde São Frutuoso, mais ou menos, até Vilar de Luz. E a sul temos a antiga freguesia medieval de Santa Cristina do Val Coronado, que hoje é conhecida como Santa Cristina de Folgosa. São 2 freguesias que foram sempre separadas e que em meados do século XVI, por pertencerem ao mesmo padroeiro, digamos assim, ao mosteiro de Santo Tirso, e por certa forma haver, dizemos nós, uma dificuldade em manter um pároco em Santa Cristina, que é uma freguesia muito mais pequena, houve aqui uma unificação das 2 freguesias, mantendo um pároco só para as 2 freguesias. Com o correr dos séculos, as freguesias acabaram por se unir uma à outra. Mas isso não invalida o facto de serem 2 freguesias com descontinuidade territorial. Do ponto de vista natural, é assim, não há muito a fazer e, portanto, qualquer eventual demarcação de limites, inventando uma hipotética ligação entre os 2 territórios de Folgosa, é mirabolante e não tem aderência à realidade, quer natural, quer dos documentos históricos. Não sei se o Arnaldo Mamed quer voltar àquilo que estava a referir há bocadinho, mas é um pouco isto, não é? Está com o microfone desligado. Agora sim. Agora sim. Sim. A questão é isso mesmo, quer dizer, as pessoas de Folgosa, autarcas e outras pessoas de Folgosa, desconhecem esse facto de que Salvador de Folgosa e Santa Cristina de Val Coronado
eram duas freguesias diferentes, embora pertencente ao mesmo senhorio, que era o Mosteiro de Santo Tirso. Ora, por questões que nós não conhecemos, mas provavelmente terá a ver com a pequenez, aliás, isso observa-se no próprio mapa, a pequenez da freguesia de Santa Cristina, relativamente às outras freguesias. É provável que tivesse alguma dificuldade na manutenção do pároco e, portanto, o patrão das duas freguesias, o senhorio, deverá entendido reuni-las, não é? Ora bem, juntou a mais pequena à maior, ficou tudo em Folgosa. Ora, mas o facto é que existe uma parte da freguesia de São Pedro de Filhos, que é o lugar de Arcos, que sobe do lado poente o Monte São Miguel Anjo e vem até ao limite com Alfena. Portanto, Folgosa, por esse facto, sempre esteve separada de Santa Cristina. Mas isso deve ter constituído um problema para as pessoas. Então, como é isto? Não tem continuidade, a freguesia está cortada a meio. Nunca pensaram nisso. E então inventaram, mais ou menos coincidente com a Estrada Nacional 105.2, uma pequena tira de território, não é? Para dizer que Vilar de Luz Camposa está ligada a Santa Cristina. Sim, não é? Por essa tira de terreno. Isso não é verdade, porque São Pedro de Fiz encosta ao limite com Alfena. Não é? Portanto, não há ligação nem por aí, nem por outro lado. Portanto, as duas freguesias estão efetivamente separadas. Sim. Não é? Territorialmente estão separadas. Isso tem levado a alguns litígios, inclusive as pessoas, os autarcas de São Pedro de Fiz, já nos contataram, porque também leem aquilo que nós publicamos, etc. E já fizeram os estudos também com empresas da especialidade, que confirmam a nossa tese, porque também estudaram profundamente a documentação que existe e vai de encontro àquilo que nós sempre defendemos. Portanto, a própria Câmara da Maia, por vistos, apoia a tese de Folgosa, a tese da continuidade territorial, contra a Junta de Freguesia de São Pedro de Fiz. Há esse problema para resolver. Para resolver. Não sei se o Fernando quer acrescentar. Acho só curioso que seja tudo à custa do terreno do território de Alfena. E de Valongo também. E de Valongo, sim. Eu não sei se é esta área que está afetada naquele caso que estávamos a falar ao início. Sim. A questão é mais de mais difícil compreensão, porque normalmente os limites tendem a seguir as linhas de comiada, porque a linha da divisão das águas, tendo em consideração que a economia até há bem pouco tempo era uma economia essencialmente agrária, onde a agricultura tinha um peso predominante, a divisão das águas foi sempre o critério mais racional, digamos assim. Para dividir o território. Neste caso, esta linha que está na Carta Militar não respeita as formas de relevo de maneira nenhuma. Não parece cortar simplesmente a etos, não é? Aliás, já vem de tempos antigos e os próprios romanos designavam isto de acorum divorcium, ou seja, a divisão das águas. E ainda hoje, até a nível de divisão de fronteiras nacionais, há muitas fronteiras nacionais que ocupam linhas de comiada, porque é a situação mais natural que pode haver, de divisão de comunidades, das áreas de influência da comunidade. Aqui faz-se uma linha diagonal
a meia encosta, que não se entende, não tem qualquer Não tem nenhuma justificação documental, e isto vai permanecendo, pelo menos há 70 anos que vai permanecendo sem haver, da parte da Câmara de Valongo, que é a lesada, digamos assim, aqui, qualquer ação de reposição da verdade histórica. E continuamos. E da realidade material. Hoje, material, sim. Porque a Câmara de Valongo continua a receber as verbas do IMI. Sim, a Câmara de Valongo continua a receber as verbas do IMI, não é? Que é pago nos terrenos de Alfeno. Não dá para perceber. E nós temos documentos, pelo menos até 1900, aos anos 40, que aqueles terrenos estavam registados do ponto de vista fiscal em Alfena. Não há dúvidas quanto a isso. Sempre estiver. Isto não é, desde que há registros prediais, desde o século XIX, se formos fazer essa pesquisa até finais do século XIX, 1870, por aí, para 80, os primeiros registros prediais, vamos encontrar, de certeza, aquilo em Alfena. Claro. Eu não tenho dúvida nenhuma que assim é. Porque não houve certeza. Inclusivamente, as últimas matrizes feitas pelas finanças, penso que foram em 82, e em 82, confirmaram que essas propriedades, que esses terrenos, pertencem ao Conselho de Valongo. Eram na matriz predial da freguesia de Alfena, Conselho de Valongo. Mas o problema vai subsistindo e agora, como o Estado resolveu criar a CAOP, veio à tona com uma nitidez mais evidente. Eu queria só fazer agora uma pequena observação, não vem muito a propósito, que é o BUPI e a implantação georreferenciada das propriedades, principalmente propriedades rústicas. Eu já fiz isso, estou a fazer, e de certeza que também os proprietários dos terrenos também vão ser mapeados, vá lá, de forma... eu não sei se não seria de interferir de alguma forma, ou de pressionar de alguma forma, porque os proprietários, de certeza, da farinha, que são os donos daqueles terrenos, e outros, não é? Eles vão, com certeza, não, sempre paguei em Alfena, sempre foi Alfena. Claro. Não sei como é que eles vão decidir esta discrepância com a CAOP. Sinceramente, o meu receio é que aquela habitual resistência a fazer coisas novas. Tenho receio que se entenda que o limite não confirmado da CAOP é que está correto e se vá dar mais força ao erro, permitindo situações de não retorno. Isso é que seria grave. Mas é assim que tem funcionado. E a resistência é precisamente aí. Mas eu vou ser agora um bocado mais acutilante. Mas aí as pessoas agarram-se porque não têm mais onde se agarrar. Certo? Se eles estudassem mais um bocadinho, claro, né? E fossem mais abertos e procurassem mais informação, fossem mais humildes ao fim e ao cabo, não é? Eles facilmente entendiam estas coisas. O problema é que, como não dominam estas matérias, tendo sido eleitos, ficam donos, não é? Também do conhecimento. Sim. Também do conhecimento. Os votos também lhes transmitem ou conferem-lhes conhecimento. Eles não ficam ali e tentam fazer vingar uma tese completamente abstrusa, que é o que está errado. Eu penso que há aí muita resistência. É essencialmente de não haver conhecimento.
Não haver conhecimento. Não, as pessoas não sabem. Pior de que não saber é não procurar esse conhecimento, não é? Procurar pessoas que saibam. Pois é. Não é? Há preciso ter o mínimo de humildade e ir à procura do conhecimento. A Revolução de 25 de Abril, pá, não abriu. O Abril não abriu essas mentes nesse sentido. Pá. As pessoas não abriram. Não mudaram. Pá, não. Ou pior ainda. Se calhar nem está. Vamos continuar para o terceiro trecho do limite de Alfena com Folgosa.